Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus, e isso porque é ela que nos ajuda a reconhecer quem nós somos realmente, o que nós precisamos mudar. Ela nos orienta, nos anima, nos traz consolo. Então sempre é oportuno, é tempo de estudar a palavra de Deus, porque é ela quem vai nos fortalecer, nos ajudar cada dia. Nós estamos estudando as epístolas gerais, as cartas gerais, e estamos chegando já no finalzinho delas. Hoje nós vamos estudar as cartas de João, que no caso são 3, ok? Então, começando aqui pela primeira carta de João, que foi um dos 12 apóstolos, também foi uma carta escrita para os crentes em geral, e quando ele se dirige aos seus possíveis leitores, ele chama esses leitores de filhinhos, né, para se referir ao fato de que eles eram novos na fé. João escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas e ainda escreveu o livro de Apocalipse, certo? Ele era pescador, na época que foi chamado por Jesus, provavelmente era primo de Jesus, filho de Salomé, irmã de Maria, tá? Ele fazia parte do trio de amigos especiais de Jesus e conhecia Jesus muito bem. Nessa primeira carta, então, o objetivo de João é escrever para os crentes, ajudando-os a entender que eles têm a vida eterna e que eles deveriam viver a vida como Jesus mandou. Tá? Então, esse é o objetivo dessa carta. Então, aqui só lembrando, 1 João, viva em comunhão com Deus, palavra-chave, comunhão, Deus é amor. O verso-chave aqui escolhido desse livro. A mensagem de João nessa primeira carta é comunhão com Deus, né, como filhos perdoados e purificados, e também uma ênfase muito forte com relação à comunhão com as outras pessoas. Nós devemos mostrar nosso amor a Deus amando uns aos outros. E também, nessa carta, Jesus é apresentado como o Filho de Deus e o Filho do homem. E uma questão interessante também nessa primeira carta de João é a quantidade de vezes que aparece a palavra si. E então isso traz uma reflexão muito interessante que eu gostaria de incentivar você a fazer. Eu queria citar mais um versículo de 1 João que diz, o capítulo 5, verso 13, que diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então você vê aí um versículo que é muito útil para mostrar que a salvação é algo que não se perde e que a gente já pode experimentar desde então. Na segunda carta que João escreve, com a temática cuidado com os falsos mestres, então palavra-chave cuidado, e aqui o versículo: não recebam em casa nem o saúdem. Então, o que aconteceu nesse período aqui é que restavam poucos mestres que haviam recebido um ensino direto de Jesus e dos apóstolos. Havia muitas igrejas sem pastores específicos, e os falsos mestres, eles foram se aproveitando dessas situações para se infiltrarem nas igrejas e apresentarem falsos ensinos. Por outro lado, os crentes novos, eles tinham dificuldade para distinguir quem eram os falsos mestres e quem eram os verdadeiros. E então João escreve essa carta mais direcionada a essa questão dos falsos mestres, e ele pede para que os crentes só recebam em casa aqueles que ensinam a verdade. Então, quando eles recebiam em casa, ofereciam comida, alojamento, ele diz: olha, só façam isso com relação aos mestres que são verdadeiros. A mensagem que a gente vai encontrar nesse livro é: obedeçam aos mandamentos de Deus e não deem ouvidos aos falsos mestres. Já em 3 João, a carta é endereçada a Gaio, que era um amigo dele, né?
E Gaio foi um grande cooperador que recebia os crentes itinerantes que passavam ensinando nas igrejas, que eram enviados pelos apóstolos. E então, nesse livro de 3 João, cuja temática é Viva na comunhão com os cristãos, palavra-chave fiel, e aqui, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, nessa terceira carta, João reconhece o testemunho de Gaio, que era uma pessoa que tinha uma vida piedosa, cujo tratamento era generoso com os ministros itinerantes. E nessa carta também ele adverte Gaio a não seguir o exemplo de Diótrefes. Diótrefes era um outro membro da igreja, mas que nem estava recebendo os missionários itinerantes e também inclusive estava impedindo que outras pessoas recebessem. Então ele estava realmente criando dificuldades. Então ele adverte Gaio a não seguir o exemplo de Diótrefes e recomenda Demétrio, que era um outro cooperador que também dava esse apoio de receber os ministros itinerantes. E a reflexão que eu trago de 3 João para nós está exatamente relacionada a esses dois personagens. Diótrefes, que por um lado estava ali criando dificuldades e atrapalhando o ministério ali, e Demétrio, que era um cooperador e que estava ali somando, contribuindo. A reflexão que eu gostaria que você fizesse a partir desses dois personagens é: quem sou eu na minha igreja? Eu sou um Diótrefes ou eu sou um Demétrio? Então, que você possa pensar realmente sobre isso. E a tarefinha que eu gostaria de deixar para nós dessa vez é a seguinte: eu queria que você desse uma olhada em 1 João, marcasse todas as vezes que aparece a palavra se, contasse, e diante desse número vai ter uma variação dependendo da versão, mas diante da quantidade, da ocorrência de si. Então, eu queria que você refletisse o que 1 João quer nos fazer pensar sobre isso, tá? Então, a epístola de 1 João, ela pode ser utilizada como um teste para a gente observar o quanto que a gente realmente tem firmeza e realmente a gente pode assegurar que vivemos uma vida que agrada a Deus. Mas no próximo vídeo eu começo então respondendo a isso aqui, tá bom? Mas então que Deus abençoe você, que esse estudo continue abençoando sua vida, e lembrando, sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.